níveis de organização em ecologia. Tem uma figura que é muito bacana, que sempre aparece nos livros, quando mostra os níveis de organização. Eu acho interessante essa figura, porque ela passa por várias áreas do conhecimento, né? Mostrando qual que é a unidade básica de cada um. Então essa aqui é a figura, né? Eu gostaria aqui agora de, juntamente com vocês, falar brevemente de cada uma delas, tá certo? Saindo da menor estrutura, não é bem assim a menor, né? Mas a gente vai começar aqui pelo átomo e vamos até aqui o termo que é a biosfera. Então, pessoal, a menor estrutura, pelo menos não menor, mas uma das menores que nós temos conhecimento, qual que é dessas aqui que vocês estão vendo? É o átomo, né? É o átomo, O né? átomo, professor. Então vamos lembrar lá da química, pessoal. O que é um átomo? Vamos definir aqui. São partículas formadas por prótons e nêutrons. Na verdade, faltou mais uma, né? Agora que eu percebi que são os elétrons, né? Então, basicamente, o que é um átomo? São partículas, não sei se vocês lembram desse modelo aqui, que é muito usado, né? Você tem aqui no centro o próton e o nêutron, e nessa região aqui mais externa, as partículas menores, que são os elétrons, né? E aonde que os átomos são estudados? Em duas áreas, né? Na química e na física. Tem uma ciência que estuda melhor o interior do átomo, né? Essa ciência é chamada de física atômica, né? Mas aqui mais na região exterior do átomo, né? É mais do interesse da química. Deixa eu ver se vocês estão assim afiados. O átomo é formado por partículas menores, né? Que são prótons, nêutrons e elétrons. Existem ainda partículas menores que essas ou essas são as menores que existem? Os quarks, os neutrinos, os bósons. Isso, exato, né? Hoje a gente já sabe, né? Porque existem um laboratório, que é o maior que tem hoje na Terra, né? Chamado de acelerador de partículas, né? Se eu não me engano, o maior deles, né? A É, Suíça. foi construído isso há pouco tempo, né? Mas parece que ele está passando aí por uma manutenção, que é o LHC. Ele é imenso, né? Imenso mesmo, né? Então, nesses grandes laboratórios, né, que conseguem acelerar e colidir partículas, né, é lá que eles descobrem novas partículas e conseguem fazer estudos, algo assim de alta tecnologia e um negócio de ponta mesmo, né, e descobrir aí outras partículas, né? Então, hoje a gente já sabe que existem partículas menores. Mas, enfim, o átomo é isso, né? São partículas formadas por outras partículas, está aqui o nome, prótons, nêutrons e elétrons, né? Vários átomos conseguem se unir e formar uma molécula. Então aqui a bola verde e a bola azul representam átomos, né? Quando eles se ligam, temos aqui a formação de uma ligação química e temos assim moléculas, né? Inclusive essa aqui é a molécula de água, né? A bola verde é o oxigênio e a azul, as duas azuis, são os dois hidrogênios, né? Que outra molécula vocês conhecem? Temos água, CO2, dióxido de carbono, que mais? Metano, CH4, enfim, existe aí uma infinidade de moléculas, né? Qual que é a próxima estrutura aqui em termos de complexidade? Eu não coloquei aqui a definição por conta de espaço, mas são as organelas, né? Aí eu vou precisar que vocês tenham um pouco de paciência, né? Porque eu acho que vocês não devem ser muito fã de biologia, né? Mas eu queria só assim mostrar para vocês um pouco desses níveis de organização, tá? O que é uma organela? Vocês lembram lá da biologia? Eu não lembro, não. Lembra não? Faz tempo, viu? Mas, mas vocês estudaram isso, né? Organelas, né? Não lembro, não. Organelas Não sei, não. Não sei o que é são, isso, não. são estruturas menores do que a célula que são localizadas no interior de uma célula. É como se fossem órgãos, né? No corpo humano a gente não tem um coração, um pulmão, um fígado. As organelas têm um papel semelhante, né?
Exemplos são centríolos, mitocôndrias. Temos aí algumas organelas que desempenham papéis distintos no interior da célula, né? Várias organelas compõem uma célula, né? Então, definição de célula, unidade morfológica e funcional dos seres vivos, né? E vocês sabem que no nosso corpo existem vários tipos de células. Por que eu sei disso? Porque existem vários tipos de tecido, né? O coração tem um tipo de tecido, né? Já o fígado tem outro tecido e por aí vai, né? O que são tecidos, né? Grupo de células que apresentam estrutura e funções fundamentalmente semelhantes, né? Nós temos aí não, isso é outra coisa. Ok. Quando os tecidos se organizam formando órgãos. O que são órgãos? Conjunto de tecidos que interagem para a execução de suas funções. Exemplos de órgãos, né? Agora ficou muito fácil. Temos aí o coração, fígado, pulmão, né? Que outro órgão mais vocês poderiam citar para mim? Os rins, já Os falou? rins, né? Também, né? Eu não sei se o cérebro é considerado um órgão, né? Mas temos aqui no cérebro um tipo de tecido, né? Uma massa de um material que é diferente, né? Vários órgãos formam um sistema, conjunto de órgãos interconectados harmonicamente em benefício ao equilíbrio do metabolismo. Tem aqui um esqueleto representando um sistema, né? E por fim, pessoal, Professor, oi, desculpa interromper. hum, Eu só queria voltar um pouquinho ali na célula. Eu pode já, falar. já ouvi falar que o nosso corpo, né, o corpo do ser humano possui aproximadamente 3 milhões ou bilhões de células. O senhor sabe me dizer esse valor assim, mais certo? Qual? Ó, o valor exato eu não sei te falar, Não, não, mas, não é exato, né? aham, mas tá certo, né? É isso mesmo, né? Nosso Não sei corpo se é tem 3 milhões ou 3 bilhões, agora eu esqueci. Mas assim, tá certo, né? É isso mesmo. Porque a célula é uma estrutura muito pequena, extremamente pequena. E nós temos vários tipos de células no nosso corpo, né? A ideia é essa mesmo, tá certo, é isso mesmo, tá? Então nós paramos aqui em sistema, né? Do sistema nós vamos para o organismo, que é o próprio ser vivo. Então veja bem, nós saímos aqui de átomo, a gente foi aqui aumentando aqui a complexidade, né? Até chegar no organismo, que é um conjunto de todos os sistemas formando um ser vivo, né? Então, daqui de átomo até aqui, pessoal, a gente passou aqui por pelo menos 3 áreas do conhecimento, né? Então, aqui de átomos até molécula, nós temos aqui a química, que estuda as reações químicas, né? Transformações da matéria, a física, que estuda, além das forças, né? Temos também estudo de partículas menores, e aqui, pessoal, organela, célula, tecido, órgão, é mais para a área da biologia, né? Daqui para frente, pessoal, é estudado melhor na ecologia, né? Então aqui já vamos começar a ver alguns termos que são mais, é, que importam mais aqui para nossa disciplina. O primeiro deles é população. O que é uma população? Organismos da mesma espécie que vivem em um mesmo local e mantêm relações entre si. Então, qual é a definição de população? São organismos da mesma espécie. É isso. Aqui no desenho, vocês estão vendo aqui vários organismos, né? Eu acho que são lobos, né? E todos eles vamos considerar aqui que são da mesma espécie. Então, nós temos aqui uma população de lobos. Ou, como diz melhor o coletivo, né? É uma Matilha. matilha, Alcateia. isso. Matilha. É matilha, não é alcateia não, viu? É matilha, viu? Ainda bem que ninguém falou enxame, né? E o próximo termo que aparece aqui é comunidade. Pelo desenho, pessoal,
Vocês conseguem dizer para mim o que que é uma comunidade? Ó, população, organismo da mesma espécie. Tá aqui a foto, vários animais aqui, vários lobos, né? E aqui na comunidade, olha só, você tem aqui um lobo, uma serpente e um coelho. É um ecossistema. Não, o ecossistema é o próximo termo aqui, ó, que a gente vai definir. Ah, entendi. Uhum. A figura aqui eu acho que nem ficou boa, Comunidade, professor, porque é tá um mostrando conjunto aqui de a... populações, né? Exatamente, né? Porque agora você tem o quê? Lobo, serpente e coelho, ou seja, você tem o quê aqui? Diferentes espécies. Exatamente. Então, populações de diferentes espécies que vivem em um mesmo local e mantêm relações entre si. Então, essa é a definição de comunidade. Você tem aqui, pelo menos, tem que ter pelo menos duas populações interagindo para você ter uma comunidade, ok? E aí chegamos aqui no ecossistema, que eu já defini para vocês, né? E a figura também diz isso, né? Nós temos aqui várias comunidades biológicas, né, que mantêm relações com os fatores abióticos do meio. Então a gente tem aqui o lobo, a serpente, o coelho e aqui, né, os fatores abióticos presentes. E o conjunto de todos os ecossistemas forma a biosfera, que é a região onde nós encontramos aí os seres vivos. Então, qual que é a preocupação da ecologia? É estudar, pessoal, daqui para frente, ó, população, comunidade, ecossistema e biosfera, né? Daqui para trás, a gente não vai entrar, somente daqui para frente. Tá claro, pessoal? Tá claro. Não sei se vocês perceberam, essa sequência que a gente avaliou aqui, ó, conforme eu vou caminhando aqui, seguindo a seta verde, passando por átomo, molécula, organela, célula, o que que vai aumentando aqui nesse sentido? Vai aumentando a complexidade. Então, conforme eu vou caminhando aqui, ó, eu vou tendo uma estrutura cada vez mais complexa. Uma coisa é eu falar de um átomo, né? Inclusive o modelo aqui está muito simples, né? Você tem aqui o interior, uma partícula que representa prótons e nêutrons, né? E as outras elétrons. Então, o átomo é, podemos dizer, a estrutura mais simples de que nós temos conhecimento, né? Mas quando eu vou para uma célula, um tecido, né? O negócio fica muito mais complexo, porque aqui eu tenho bilhões e bilhões de átomos, né, que interagem de uma forma que é muito complexo, muito complicado. Temos aqui muitos detalhes, né? E da mesma forma, conforme eu vou caminhando aqui, seguindo aqui a minha seta verde, né? Indo de população, passando por comunidade, ecossistema até biosfera, também aumenta aqui a complexidade. Por quê? Porque a gente vai aumentando a quantidade aqui de fatores, né? E as relações entre esses fatores, que são bióticos e abióticos, também vão conferindo uma maior complexidade conforme a gente vai estudando cada um desses termos. Bom, pessoal, para ver se ficou claro, pessoal, eu queria aqui trazer para vocês algumas imagens, só para vocês não esquecerem, né? Então, de todos aqueles níveis de organização, quais são os mais importantes aqui no nosso estudo, né? População, comunidade, ecossistema e biosfera, né? Exemplos de população, tá aí. População humana, né, da espécie humana. Na segunda foto aí temos aqui uma população de leões, mas eu acho que são leões, né? E depois uma população de formigas. Então, temos aqui 3 exemplos de população. E comunidade? Ó, na primeira foto temos aqui zebra com girafa. Depois temos aqui uma zebra sendo atacada por uma onça. E depois, na última foto, uma comunidade aqui mostrando elefantes e girafas, né? E o próximo é ecossistema, né? Na verdade, aqui na comunidade,
não sei se vocês perceberam, né? Eu poderia dizer que essas imagens aqui também refletem o ecossistema, não poderia? Sim. Sim, porque olha só, nessa primeira aqui, ó, você tem água, tem aqui o fator desse lugar, onde estão aqui esses animais, né? Aqui também, né? Então é um pouco difícil a gente representar a comunidade sem mostrar o meio em que eles estão, ou seja, o ecossistema, né? E aqui no ecossistema, né? Além das comunidades, temos aqui vários fatores. Temos aqui nessa última uma região bem árida, né? A do meio temos aqui uma foto do oceano, né? E essa outra aqui ela é bem completa, porque mostra várias comunidades e vários fatores abióticos aqui presentes, né? E tudo isso aqui forma a biosfera, que é melhor representado pelo nosso planeta. Vamos definir agora alguns termos. Pessoal, tá claro? Tá Claro, claro, professor. professor? Tá claro. Bem tranquilo, né? Bom, eu vou Eu- fazer o seguinte, pessoal. Uma coisa que eu achei muito boa nessa disciplina é que ela trabalha muito com imagens, né? Então, a imagem você olha uma vez e você já sabe, você não esquece, né? Quando a gente tenta associar uma definição de um termo com uma imagem, né? Então, eu vou mostrar aqui algumas imagens e isso vai ajudar vocês a definir para mim os termos, né? Primeira palavra que eu queria definir, primeira não, né? Uma das palavras que eu queria definir com vocês é habitat. Alguém sabe dizer o que é um habitat? Passa, repassa. Professor, habitat está relacionado ao meio que o ser vivo ocupa? Sim, sim. Eu acho que é o meio assim, natural, né? É isso que o Fernando disse, né? Só que assim, o meio natural, por exemplo, o habitat de um peixe é diferente de um habitat de um pássaro. Se você colocar o pássaro dentro da água, ele morre. Se você tirar o peixe da água e levar para o ar, ele morre também. Então, habitat de um peixe, habitat natural seria a água, de um pássaro seria um ar, né, livre de água, não sei. Isso, correto. Quem falou foi o Tércio. Tércio. Tá certo, Tércio. Para quem não entendeu o que o Tércio falou, deixa eu mostrar aqui uma imagem. Olha só. Temos aqui um oceano, uma floresta, o deserto e esse grassland aqui é como se fosse É uma savana. isso, uma savana, mas não é bem esse o termo, né? Grassland é um termo mais genérico, né? Como se fosse uma região que tem, eu agora esqueci o nome, como se fosse uma pradaria, sabe? Que tem umas gramíneas, uma região que tem árvores de pequeno porte. E na próxima figura, pessoal, olha só, eu tenho aqui uma tabela que tem aqui algumas espécies e o habitat de cada uma delas, né? Olha só, o leão, qual que é o habitat dele? Savana africana. Já o dromedário, que é o segundo aqui, ó, o seu habitat é o deserto. O urso polar, tundras árticas, polvo, oceano. A anta brasileira está na floresta. O babaçu, aqui agora já é uma espécie de planta, né? O habitat dela é a zona dos cocais. Juazeiro é a caatinga. A araucária, que é uma árvore imensa, né? Uma árvore muito grande, né? Que é o pinheiro do Paraná, tem seu habitat na mata das araucárias. Olhando agora essas imagens que eu mostrei para vocês, mais essa tabela, ficou mais fácil entender o que é um habitat? Sim. Então, Ficou sim. o que é um habitat? Como bem disse aqui o Tércio, né? É o ambiente físico em que vive uma espécie, caracterizado por suas propriedades físicas e bióticas. Então, habitat, usando assim
uma linguagem bem simplificada, é o lugar em que vive a espécie. Outro termo que eu queria trabalhar com vocês é o nicho ecológico, tá? E assim como eu fiz no anterior, eu estou aqui trazendo para vocês uma imagem que tem algumas espécies, né? E aqui eu tenho o nicho de cada uma delas. Então eu tenho aqui toupeira, esse papa-formiga eu acho que é o tamanduá, rato, lemo e o esquilo. E olha só, pessoal, aqui nessa primeira coluna tem um nicho de cada uma delas, né? O nicho da toupeira é ser um escavador. Já o tamanduá é um comedor de formigas. O rato é um roedor. O lemo, assim como o cuscuz, é um trepador. E o esquilo é um planador. Então, o que é um nicho? O que tem a ver o nicho, então? O nicho seria o nicho ecológico seria o ambiente deles, O Matheus? ambiente é o habitat, né? Que a gente acabou de ver, Então, né? Professor, é um conjunto de espécie, por exemplo, por assim dizer, né? Conjunto Espécies. de espécies? É, por assim dizer, né? Não, não, Tem os não é não. roedores. Que olha só. a- Professor, o Oi, nicho seria a atividade mais comum que cada um realiza, por exatamente. exemplo? Exatamente, a atividade de cada um, né? Quem falou foi o Fernando, Fernando. Fernando, qual que é o seu nicho, Fernando? Fala para nós aí. jogar bola. Jogar bola. Qual que é o seu nicho, Tércio? é perna de pau, viu? Perna de Pegou de pau. surpresa, professor. Qual que é o seu nicho, Fernando? Falei, professor, jogar bola. Ah, já falou, né? Leandro, O meu é jogar tênis. jogar tênis. Maria Clara, Maria Clara. Roberto César. Roberto tá sem microfone, professor. Lucas Gomes. E o Raul. O pessoal não tem nicho, não? Tá tudo sem microfone. Quem falou aí, vamos ver se acertou. Conjunto de relações que a espécie mantém com esse ambiente e com as outras espécies, né? Então, essa é a definição de nicho ecológico. Só que essa definição, ela é mais assim curta, né? Existem alguns aspectos que o nicho ecológico tem. Olha só. Primeiro, o nicho tem a ver com alimento utilizado pela espécie, as formas de reprodução, hábitos, que cada espécie tem o seu hábito, né? Tem espécies que são mais noturnas, como o morcego, já outras são mais diurnas, inimigos naturais e estratégias de sobrevivência. Então, todos esses aspectos aqui estão relacionados com o nicho. Então, se eu agora perguntar, por exemplo, para o Tércio, né, qual que é o nicho dele, né? Agora você já teria condições de dar uma resposta mais completa, né? Você teria que falar do seu trabalho que você desempenha, né? A sua alimentação, quais são os seus hábitos, né? Você é uma pessoa mais noturna, mais diurna, né? Se você tem algum inimigo natural e o que você faz para sobreviver, né? Então, se você respondesse tudo isso para mim, Terço, você estaria me dizendo qual que é o seu nicho de uma forma bem completa. Tá clara a definição desse termo, pessoal? Tá claro. Positivo. Você, professor. Ok, vamos agora então, pessoal, entrar no próximo tema, cadeias e teias alimentares. Bom, o que é uma cadeia alimentar, né? Mais uma vez, tem aqui uma figura, né?
que mostra o que é uma cadeia alimentar. Nessa figura nós temos aqui, pessoal, uma planta, né? Parece uma alface. E aqui tem uma seta verde, depois tem aqui um caramujo, depois um peixe e depois uma garça. Está aqui em sequência. Em seguida eu tenho mais uma vez uma planta, depois um inseto, parece que é um besouro, um sapo e depois eu acho que é uma águia. E aqui eu tenho um feixe de trigo, depois um rato e depois uma serpente. O que vocês acham que essa figura aqui está querendo mostrar, representar? Isso aí é a cada um, bicho, um cada comendo o outro. É uma espécie de Traduzindo, alimento da outra, professor. É exatamente isso isso, aí. né? É exatamente isso, né? É um comendo o outro, né? Num sentido assim literal, né? Então, essa primeira planta aqui serve de alimento para o caramujo, que serve de alimento para um peixe, que por sua vez termina servindo de alimento para essa garça. Então, isso que é uma cadeia alimentar. Eu tenho aqui quantas cadeias alimentares aqui nessa figura? Eu tenho um total de 3, né? Então, cadeia alimentar é a série linear de organismos pela qual flui a energia originalmente captada pelos seres autotróficos, fotossintetizantes e quimiosintetizantes. Então, essa é a definição de cadeia alimentar. É uma série linear, a seta vermelha que indica, né, essa sequência linear, que vai mostrando como que a energia vai fluindo, né? Seja energia ou seja matéria, né? A gente pode tratar disso em termos de energia ou em termos de matéria. De matéria porque, como disse aqui o Fernando, né, um vai comendo o outro, né? E em termos de energia porque esse alimento ele representa a energia que vai passando de uma espécie para outra. Então a gente tem aqui um fluxo, né, uma sequência, né? E eu tenho aqui representado 3 cadeias alimentares, né? A primeira espécie que aparece aqui, que vocês estão vendo, que são plantas, né? Chamados de seres autotróficos, né? São chamados de produtores, tá? Antes de continuar aqui, pessoal, dentro da definição de cadeia alimentar, tem algum termo que vocês não sabem o que é? Olha, aqui fala de seres autotróficos. Vocês lembram desse termo? O que é um ser autotrófico ou um ser autótrofo? Eu Não sei, professor. tava com vergonha de perguntar aí, mas também não lembro, não. Não, né? Bem, não. O termo auto significa o quê? Por si próprio, né? Por si próprio, né? O que é um ser autótrofo ou autotrófico? É um ser que é capaz de produzir a sua própria energia, tá? O ser humano é um ser autótrofo? Não. Não. Não, nunca. Nunca. Por quê? Nós precisamos nos alimentar de outros seres para ter energia, né? Então, seja uma alimentação assim mais light, né, do tipo comer folhas, vegetais, ou mesmo carne, né? Então, nós não temos condições de produzir. Isso significa produzir nossa própria energia. Isso significa que o ser humano é um ser heterótrofo ou heterotrófico. Nós dependemos de outros seres para ter nossa energia e matéria, tá? O que não acontece com aqui essas plantas, né? Então, é por isso que essas plantas que estão aqui, que aparecem na figura, são chamados de produtores, né? Porque toda a sequência da cadeia alimentar começa com eles, né? Porque são seres autotróficos. Fotossintetizantes porque eles obtêm a sua própria energia através da fotossíntese, né? Fotossíntese. Que é essa reação através da qual eles conseguem produzir matéria orgânica. E quimiosintetizantes, né? Que termo é esse, né? Tem seres como as plantas que conseguem obter energia através da luz solar, mas tem outros que também são autotróficos, mas ao invés de usar a luz solar, eles utilizam reações químicas para poder produzir assim energia e a sua matéria. Então, os primeiros são chamados de produtores,
como a sequência começa aqui, então os outros são chamados de consumidores. Tá? O nome ele é um pouco intuitivo, né? Por que consumidores? Porque todos esses aqui, pessoal, começando aqui a partir desse caramujo, o besouro e o rato, todos eles vão se alimentar de quem? Dos produtores. Doutores. Indo um Professor, pouco. Oi. todos os produtores são seres autotróficos? Sim, todos eles são. Não é à toa que eles têm esse nome, né? De Ah, produtores, porque eles produzem, são eles que produzem digamos assim, a matéria inicial que começa o ciclo. Ou eles produzem a energia. Produzem não, exatamente, eles produzem a energia que vai depois fluir ao longo de uma cadeia alimentar. ah, só que, na verdade, assim, eles já não estão absorvendo ali uma energia, no caso, nutrientes do solo, para que eles também sobrevivam. Por exemplo, a, se você pegar um pezinho de alface, ele é facilmente comido por lesmas, né? Seria o caso Isso. da primeira cadeia aí até o exemplo, né? Aham, correto. Só que se você plantar um pezinho de alface no deserto, na areia, muito provavelmente ele não vai crescer, ele não vai sobreviver. Ou Isso, seja, correto. como que eu posso dizer que ele é uma planta autotrófica? Ou seja, ele é um produtor se na verdade ele já precisa de nutrientes do solo. Então, quando a gente fala que ele é um ser autotrófico, ele consegue produzir matéria e energia sozinho, por assim dizer, só que ele precisa, digamos, de uma matéria-prima para fazer isso. E o que seria essa matéria-prima? Como você bem colocou. Nutrientes. Primeiro, energia do solar, certo? E depois os nutrientes, que são vários, né? Nutrientes presentes no solo e água, não pode faltar água. Então, juntando tudo isso, esses seres conseguem produzir a sua própria matéria e energia. Você deu o exemplo aí da alface, né? Se eu plantasse a Uhum, alface no deserto, né? Não daria certo. Por quê? porque falta nutriente lá. Porque o deserto não é o habitat natural da alface. Lá, a alface não consegue exercer o seu nicho, por assim dizer, né? Ela não tem os nutrientes, então ela não vai conseguir exercer as suas atividades. Tá claro? Certo? Professor, Oi. eu também fiquei com essa mesma dúvida do Terço aí, não sei se é o mal da engenharia que faz com a gente, porque a gente já Hum, não, já parte do princípio que nada se cria e tudo se transforma, certo? isso, correto. Nada é Então, autoexistente. o ser produtor, ele tem que consumir energia de algum lugar, né? Aí, Uhum, esse mal da engenharia, acho que está levando a gente a fazer essa dupla interpretação aí. sim. Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, ô Raniel. Não, mas foi um questionamento, Hum, porque o ser produtor, você parte do pressuposto, por exemplo, que o ser humano também produz sua própria energia, mas ele precisa de uma fonte para captar essa energia, né? E aham, assim correto. também são os seres produtores. Uhum. Sabe qual que é a Aí diferença? o que difere é que está complicado de entender. Então, a diferença é o seguinte, eu vou usar aqui uma linguagem até assim um pouco grosseira. A planta não precisa comer ninguém para obter energia, entendeu? O simples fato de você plantar ela lá tendo os nutrientes e luz, ela consegue viver, certo? Consegue obter ali energia e matéria. Já todos os outros, isso não acontece. Então, todos os outros precisam se alimentar, precisam comer mesmo, né? Esse é o termo, de plantas para poder sobreviver, né? Sejam plantas ou seja carne mesmo, tá ok? Então, a diferença aqui é que nos produtores, eles têm a capacidade de fazer uma reação, que é a fotossíntese, né?
E através dessa reação, eles obtêm tudo que precisam. Não precisa fazer mais nada, não precisa ir atrás de alimento, não precisa, como acontece aqui com os consumidores. Entendeu, Raniel? Você citou aí uma lei da química, né, que é aquela da conservação da matéria e da energia, né? Essa lei, você vai entender ela assim, dentro desse contexto, quando eu chegar lá em fluxo de energia. Quando eu chegar nessa parte, que para mim é a parte mais interessante, você vai perceber que no fim das contas, quando eu olho para o processo aqui do começo até o fim, a energia ela se conserva. A energia ela não perde, eu falo assim de forma absoluta, ela não perde e nem surge do nada, né? Ela fica aqui num processo cíclico, fluindo de um extremo ao outro. Tá claro, Raniel? Positivo, professor. Ok. Ok, então. Então temos aqui os produtores. Os produtores são autotróficos, né, porque produzem sua própria matéria e energia. Já os consumidores, não. Eles têm que se alimentar dos produtores e de outros seres vivos para assim obter a sua energia. Tá? Os produtores, a gente ainda pode fazer uma classificação, né? Tá aí a definição, né? Eu até esqueci de mostrar. Produtores, seres autotróficos, fotossintetizantes ou quimiosintetizantes, que produzem a partir de substâncias inorgânicas, que são nutrientes, água, a biomassa que alimenta os demais componentes da cadeia. Né? Então, eles, através de nutrientes, que são substâncias inorgânicas, através do sol, através de água, vão produzir o quê? A biomassa, que também representa a energia. Mais para frente eu vou definir esse termo aqui, ó, biomassa. E os consumidores são seres heterotróficos ou heterótrofos que se alimentam dos produtores ou de outros seres vivos. Eu ainda posso classificar os consumidores em 3 categorias, tá? Dependendo do tamanho da cadeia, né? Eles podem ser consumidores primários, secundários e terciários. Nossa gravação está chegando ao fim. Já vai dar aqui uns 40 minutos. Pessoal, até agora tá claro? Positivo. Positivo. Professor, tá claro. Claro. Que bom. Deixa eu encerrar aqui mais uma vez. E eu já volto agora, tá, pessoal? Ok.